No mercado imobiliário, educação, mas o que mais me chama a atenção são histórias. Histórias de vida de pessoas que venceram. Histórias que, de alguma maneira, te levam a você ter um aprendizado importante. Convidei a Mônica, viemos para a mesa para a gente falar muito sobre o mercado imobiliário, que me chama muito a atenção. Eu quase mudei para Alphaville. Olha só. Eu, minha esposa, minha filha, meu filho, nós fomos lá, começamos a olhar casas. Fui no Tamboré 2. Sim. Fui em outros condomínios, mas a minha filha falou assim, papai, eu ainda não sei se eu quero morar aqui. Eu falei, tá bom, filha, vamos ver se a gente visita mais casas, tal, não sei o quê. E aí, no fim, acabou não acontecendo, mas eu entendi o movimento que aconteceu. Porque o Novo Morar mudou um pouco o conceito. A pandemia trouxe um novo morar, né? As pessoas quiseram sair dos apartamentos para ir para as casas. Só que foi todo mundo junto. Foi um efeito... Todo mundo teve a mesma ideia. Manada, assim, né? E aí, assim, todo mundo queria primeiro morar por temporada para depois comprar ou alugar. Perfeito. Então, primeiro acabaram todas as casas por temporada. Aí depois foram acabando as casas para locação. Aí a locação de 15 virou 30, de 30 virou 60, de 60 virou 80, as de 80 explodiram, não tinha casa. Que loucura. Você mandava a proposta de uma casa de 80 mil de locação, já tinha 3 propostas na sua frente. Meu Deus do céu. E você já estava trabalhando no mercado imobiliário de Alphaville? Como é que é a sua história? Então, eu já vendi de tudo nessa vida. Entendi. Me conta um pouquinho como é que foi isso, até você chegar a ser esse sucesso lá no mercado imobiliário. Eu falo para todo mundo que hoje eu faço, nos meus vídeos e na minha página, tudo aquilo que eu fiz a minha vida inteira, eu juntei, eu sou a Mônica, de a vida inteira, né? Tá. Então, assim, eu trabalhei 11 anos com o Silvio Santos. Que legal. Eu trabalhei com o o maior vendedor do país, né? Então, assim, eu trabalhava do lado dele, era a telemoça dele, né? Fazia o antigo Qual é a Música. Você vai lembrar do Qual é a Música? Tinha uma música que ficava no auditório dando dinheiro, era eu, né? Moniquinha. E aí eu aprendi muito lá na televisão. Sim. Então, assim, a pessoa fala assim, nossa, é uma facilidade para fazer vídeo. Tenho, porque eu vivi aquilo muito tempo. E eu aprendi com o melhor. Perfeito. Então, assim... Não tinha professor melhor, né? É muito fácil para mim fazer vídeo. Tá. Né? Então, eu fui colocando isso... Mas isso falando já na época da corretagem. Tá. Porque depois, na época da televisão, eu já vendia um monte de coisas. Tá. Quanto tempo você ficou na TV? Eu fiquei 11 anos. 11 anos, bastante. Mas aí eu gravava de quinta, sábado e domingo na televisão. Certo. E eu tinha os outros dias vagos. Então, eu era vendedora nos outros dias. Ah, você tinha outros eu vendi negócios. de arroz para cachorro, até porcelana, aqueles canudinhos com guarda-chuvinha para enfeite, calpinho de chocolate, lembra? Sim, que vendi? claro. Eu vendi de tudo nessa vida já. Quando eu mudei para Alphaville, eu comecei a trabalhar com mármore lá em Alphaville. Que já Alphaville? Eu sei que você morava aqui na nossa vizinha, aqui na Vila Mariana. Eu morava aqui na Vila Mariana. Tá. Só que aí, eu morava em Osasco, na verdade. Aí quando eu casei, Osasco. eu vim para Saúde. E aí eu comprei um terreno no Tamboré 1, ralei para construir a minha casa lá, consegui construir. Certo. Eu caí meio de paraquedas dentro do Tamboré 1, moro lá hoje, amo, não troco por nada a minha casa. Mas assim, comprei, ralei, construí cada tijolinho que tem ali. Legal. Tanto que hoje as pessoas falam, nossa, você sabe tudo de construção de obra. Eu falo de baldrame, eu falo de estaqueamento. Por quê? Porque eu acompanhei a construção da minha casa. Olha só. Então, eu tenho a noção de vídeo, eu tenho a noção de construção, eu tenho a noção de trabalhar com as pessoas ali de obra. Eu sei um pouquinho de cada coisa, porque eu vivi aquilo tudo. E foi bom que essa bagagem te Uso deu tudo hoje, né, para poder você, vender as casas, né? Tá, que legal. E aí, bom, vendi de tudo. Aí, durante uma época, meu marido trouxe para o Brasil uma franquia americana de automóveis para trabalhar com rodas. Certo. E nós trabalhamos juntos, mas chegou uma época que era o trabalho ou o casamento, né? Porque não dá para trabalhar com o marido, é muito complicado, né? E foi aí que eu decidi voar solo. Falei, não, então eu vou fazer o imóvel de alto padrão, em Alphaville. Por que veio assim, eu vou me tornar corretora, mas como surgiu isso? Então, eu sempre quis ser corretora de alto padrão por conta de um filme que eu assisti quando era pequena. Quando você era pequena? Uma sessão da tarde, que uma mesmo, corretora loira vestida com um terno preto, assim, sim, ó. toda chique, assim. Toda chique. Ela andando assim numa sala, mostrando uma casa belíssima para um cliente, e ela toda assim, num saltão, falava, nossa, gente, quero ser igual ela, né? E ela estava andando assim, de braço cruzado, e o cliente falou assim para ela, descruza os seus braços. Braço cruzado não traz nenhum negócio. E eu lembrava disso, assim, estava na minha cabeça aquela cena. E aí eu falei, pô, tô no mercado de alto padrão, tô dentro, né? E acho que tem perfil. Então, vamos tentar começar. E aí eu comecei a fazer locação pequenininha, de R$1.000, R$1.500. Batia de porta em porta lá, pegando contato, que você não tem contato, você não tem cliente, você não tem proprietário, né? Você tem que ralar. Você não tinha base, né? Você tava a OLX era de graça, lembra? É mesmo. Você anunciava 10 anúncios de graça na OLX. Então, eu captava, montava lá para o OLX e começava a entrar cliente, ó. Começou a virar. Olha só,
só fazer um intervalo aqui com a Mônica. Olha que interessante, né? Então, ela estava no mercado de TV e guarda essa informação. Então, essa informação, o que fez? Trouxe uma bagagem para ela. E aí, ela resolve mudar para Tamboré, acompanha toda a construção da casa dela, ralou para poder conseguir levantar a casa, com muito suor. E aí, todo esse movimento trouxe para ela experiência. E ela tinha guardado na caixinha, né? Isso, quantos anos você Nossa, tinha? eu era pequena, era menina. Sessão da tarde, Sessão aquelas da coisas, tarde, sessão da tarde. 12, 15, não sei, por aí, né? A Deve história ser. da corretora de blazer preto. Olha só, corretora de blazer preto, como ela está hoje aqui, super bem vestida, super bem apresentável, sofisticada, veio para ela aquela lembrança. E aí ela colocou em prática. E não tinha mailing. Tinha? Não, Tinha experiência? nada, Nada. nada. Simplesmente ela trouxe uma lembrança de um momento dela do passado que marcou muito. E ela falou, eu serei esta corretora. Mas quando eu estou atendendo e eu cruzo os meus braços, eu descruzo. Sim, que aí você já lembra automaticamente Não sei daquela... se funciona, Tá. não sei se tem a ver, mas eu viro e mexo, me pego fazendo assim, e aí eu já tiro, porque parece que você trava mesmo quando você fecha, que é o rapport, né? Se você fechou a o tal braço, da- vocês vão estar aberto. A linguagem corporal, alguma né? coisa assim, né? Isso, Então, tem tudo a assim, ver. é uma coisa que gravou pra mim, não sei por que razão, eu gravei aquela cena ali. Que interessante, né? Por isso que eu sempre falo que se a gente voltar na nossa linha do tempo, você tem tanta experiência e as relações que você vai abandonando durante esse período, porque você conhece muita gente, Sim. concorda? E venda nada mais é do que você conhecer pessoas. Conhecer né? pessoas, né? Eu não sei você também, eu sei que você só faz venda a vida inteira. Sim, Agora, eu quando vou vender alguma coisa para alguém, os últimos 5 minutos eu falo do negócio. perfeito. Certíssimo. Eu sei de certíssimo. tudo da vida do cara, tudo, até a hora de chegar lá no finalzinho a gente falar o que ele está procurando. É isso. Até porque, assim, a venda é uma relação de confiança. A pessoa não se sentir segura. Ah, de não que passa você tá pra você. oferecendo. Ainda mais a decisão da compra do imóvel. Não, Imagina, mas a decisão de uma compra de uma compra de mansão, milhões. né? Numa casa de Uma alto compra luxo. de milhões. Né? O cara tem que confiar em você para mandar a Ah. documentação. E, assim, hoje um grande problema que eu tenho é o turismo imobiliário, né? Perfeito. Turismo imobiliário. Esse monte de isso gente é que não tem interessante. dinheiro para comprar e que fica querendo passear. Acho que Olha- a gente olha- ia ser turismo, né? Muito bom. Não, eu não turismo sabia imo- disso. não, é muito complicado isso. Turismo imobiliário. Então agora eu já aprendi a cortar o turismo imobiliário. Quer conhecer as casas? Não, só quer conhecer, faz uma selfiezinha, posta, entendeu? Que Nos loucura. Estados Unidos, você sabe que ninguém visita nenhuma casa sem ter crédito aprovado. Sim. Você só compra se o seu crédito for aprovado. Não tenho dúvida. Não tem essa Aqui no perda Brasil, de tempo, né? não. Aqui no Brasil, todo mundo quer visitar todas as casas e você não sabe nem se o cara é comprador. Então. E ele vai vendo com um monte de corretor. Aham. Então, assim, aí começou a pingar muito na minha mão essas coisas de alto Tá. padrão. E você, assim, não é que você está fazendo um preconceito. Mas a gente que trabalha com vendas nesse mercado já sabe quem é o cara que pode comprar aquela casa ou Sim, não. você já sabe fazer a leitura, né? Não da pela pessoa, foto do né? perfil, a gente Aham. vai pela foto do perfil também, mas assim, o jeito da pessoa conversar, o tempo que ela tem de Perfeito. disposição para conversar, né? Você já percebe se o cara Claro. tem condição ou não. Aí você fala para ele assim, tudo bem, eu preciso do seu documento para Aham. cadastro. Sim. Não fornece. Desaparece. Putz, e faz você perder um tempo danado. Não, assim, para você comprar uma calça hoje no shopping, Aham. te pedem o CPF. Claro. Por que você não pode passar o CPF É. para mim? Então os caras se sentem com uma invasão de privacidade e pedir documento. Uhum. Gente, eu preciso saber. Lógico. Então o cara não mandou documento, eu não tenho. E até porque você está abrindo a casa de um cliente que deu como responsabilidade Não. você pega para um poder cara fazer essa visita. que veio né? pela internet, que você não sabe de onde Então, veio, que quer visitar uma casa, você põe dentro do condomínio, dentro da casa do cara. E uma casa de milhões, não é tem uma dúvida, casa... Uma responsabilidade gigante, Não que né? os milhões definam Claro. o que tem dentro da Independente, casa. Mas assim, você está pondo um cara dentro da casa de outra pessoa, Verdade. sim, fácil. E que você é responsável por esse Então, eu movimento, comecei né? a cortar esse tal do turismo imobiliário Certo. e, assim, me poupou muito trabalho. Não tem. E o teu valor é o tempo, concorda? Muito trabalho. E aí você falou de internet. Como é que surgiu esse movimento seu de se tornar uma grande influenciadora? Claro, você já tinha experiência em televisão, tudo. É. E como é que começou isso? meu Instagram- Tá, vamos lá. O meu Instagram começou a ir bem, Certo. né? Mas eu ainda sobrevivia com os leads que vinham dos portais. Você ainda mantinha os verticais ativos. Meu filho tem 18 anos agora, Aham. TikTok. Não tenho dúvida. Ai, TikTok, mãe. Você tem que entrar no TikTok. Falei, Aham. gente, adolescente. Você fala, não tem não nada a ver vou comigo, entrar no né? TikTok de jeito nenhum, né? Aí ele mandou um vídeo do Ricardo Martins para mim. Sim, ele esteve aqui, a gente gravou com Eu ele. vi.
E eu não conheci o Ricardo Martins, né? E ele mostrou, meu filho fez assim, mãe, ele faz uns vídeos igual os seus, olha, imagina a modéstia, né? E realmente aquele vídeo mostrando o dedo, assim, mostrando as coisas, né? Mostrando cada detalhe, tudo. Aí ele fez assim, faz, mãe, um vídeo lá, abre uma página, tal, né? Aí eu peguei e fiz a página. Certo. E postei um vídeo. Passou 10 minutos, ninguém viu meu vídeo. Aí eu fui lá e excluí. Já excluiu? Falei, não. Como Falei, não assim, vou pagar né? esse mico. Numa visualização. A gente viu uma visualização, né? Aí ele fez assim, o Guilherme, mãe, assim mesmo, insiste. Aí eu falei, postei de novo e deu 1 milhão de visualizações o primeiro vídeo. E você quase desistiu? Eu tinha quase parado com o TikTok. Aí no mesmo dia que eu postei, deu 1 milhão. Meu primeiro vídeo deu... Primeiro vídeo você bateu 1 milhão, Mônica. Primeiro vídeo bateu 1 milhão. E aí, assim, foi uma coisa sem querer, a coisa foi acontecendo, sabe? E agrada o estilo de vídeo que eu faço, a maneira como eu gravo, eu não sei te falar o porquê. Mas no bastidor você fala sobre a verdade. Lembra que você falou? As pessoas gostam de verdade. Gostam que você seja direto, objetivo, verdadeiro. Você falou um pouquinho sobre isso comigo, né? Então, quando eu posto, já aconteceu de eu postar uma casa uma vez dessas piscinas, tipo Lucas Lagum. Sim. Né? E eu falei, eu achei legal a piscina, o tipo de construção. Não faria da minha casa, mas achei legal aquilo. E falei, gente, olha que legal, tal. Recebi um monte de inbox. Mônica, você não convenceu. Não adianta, você não gostou daquilo, você está fazendo só para vender. Então, assim, as pessoas percebem quando eu falo de verdade e quando eu estou falando para venda. E eu te contei no começo, eu tenho um defeito incrível como corretora. Eu só gosto de vender o que eu gosto. Perfeito. Mas eu enxergo diferente isso. Não é um defeito, é uma qualidade. Por quê? Porque você está na sua essência. Aquilo que te tem como propósito. Por quê? Porque, assim, beleza, fazer uma venda por venda sem profundidade não te gera uma segunda venda. Não. E não te gera uma relação. Nem uma indicação. Concorda? E o nível de pessoas que você está circulando é uma pessoa que vai comprar pelo menos durante 20, 30 anos. Sim. Porque ele entra numa curva que ele comprou um imóvel e aí ele evolui mais ainda na carreira, na empresa. Eu tenho clientes de 5 anos que já compraram 5 vezes comigo. 5 vezes. Entendeu? Imagina se você tivesse feito uma venda só pelo dinheiro. Não, e assim, o cara me manda um link de outro corretor, né? Mônica, eu gostei dessa casa aqui. Eu falei, essa casa não serve para você. Você não gosta de casa em muro, essa casa aqui tem isso, não tem quarto de empregado, eu já sei tudo que tem na casa. O cara nem vai ver, ele já confia em mim, no que eu disse, análise, né? E já pulamos uma parte, entendeu? Isso, e claro, acho que tem uma relação de confiança. Você conhece a persona, concorda? Então você sabe o que aquele cliente está buscando. Se os corretores tivessem esse entendimento, eu falo muito sobre isso com os corretores. Falo, cara, se vocês entenderem que você não faz o seu cliente perder tempo, você já tem... Aliás, a gente perde muito tempo. Caminho andado. Né? Eu acho que a gente está evoluindo muito com os corretores de imóveis no Brasil. Eu acho que a gente está conseguindo... Assim, tem muitos bons corretores agora. Concordo com você. Mesmo em Alphaville, a gente tem 3.800 corretores então, em Alphaville. Você me falou esse número, eu fiquei impressionado. 3.800 É uma briga de corretores. foice, porque são 3.800 corretores com os mesmos imóveis, atendendo os mesmos clientes. Então, é uma coisa muito difícil. Às vezes, mesmo você atendendo muito bem um cliente, o imóvel que ele quer não está na tua mão, está na mão de outro. Né? Então, já teve casos de eu perder venda e o cara falou, eu queria ter muito fechado com você. Você me atendeu muito bem, mas você não tinha o imóvel que eu queria. Realmente, às vezes, não tenho. Né? Entendi. Né? E eu faço parceria. O que acontece é que, às vezes, um imóvel tem exclusividade, sei lá o quê, eu não consigo. Perfeito. Né? E aí, tudo bem, ele fala, vou te indicar para outra pessoa. Então, eu não perdi. Na verdade, eu só joguei para frente. Eu vou vender para o amigo dele depois. Que você tem um pensamento em três linhas paralelas. O curto prazo, o médio prazo e o longo prazo. Que é e assim, né? Eu trabalho sozinha, né? Você trabalha sozinha? Eu trabalho sozinha. Caraca. Eu não tenho ninguém. Agora, meu filho está me ajudando, está entrando como estagiário. Produção ele faz umas gravações, começou a subir anúncio, que é a parte mais chata, que ele está detestando fazer. Sim. Mas assim, se ele não fizer, faço eu. Claro. Né? Então, ele está fazendo. E ele está aprendendo e você tem um tempo e já está entrando com a régua alta, né? Porque eu comecei com locaçãozinha de 1.000, ele já entrando com locação mais alta, né? Então, assim, eu tenho uma advogada que cuida da parte do contratual, porque eu não sou advogada, e isso é uma coisa muito séria, eu pago. Eu tenho uma empresa de vistorias profissional, que faz tudo para mim. E eu tenho a equipe que faz YouTube para mim, que faz as minhas edições. Muito legal, Mônica. Só, de resto, tudo que eu faço no Instagram, no TikTok, musiquinha, tudo que dá de errado e que dá certo, eu sou culpada. Certo. Eu não tenho como passar para ninguém a culpa. Então, assim, adoro o que eu faço. Para mim, nunca é trabalho. Nunca. Eu estou na praia, eu estou lá captando imóveis. Você sabe muito bem o que é isso. Sim. Você está na praia, você fala, nossa, essa casa aqui é... Muito legal, vem, já começa a trabalhar. Para mim não quer trabalho, faço com o maior prazer mesmo. E eu sei que você atendeu clientes aí famosíssimos. Pode falar isso? Acho que sim, né? Sim, né? Sim, eu tenho até fotos publicadas com autorização deles, né? Atendi Pyong, né? Porque ele explodiu, né? Sim. Do Big Brother, a Sami, né? Que agora depois eles separaram, continuei atendendo os dois isolados, né?
Fiz a locação do Whindersson também. Ah, que legal. Vendi a casa para Camila Loures, Certo. lá dentro do Tamboré-1 também. O Jackson Foman, você deve conhecer também, que caiu do avião lá da Chapecoense. Um cara, gente boa toda a vida. Que legal. Que, mora no meu coração. Então, assim, eu fiz amigos. É verdade. Eu fiz amigos durante todo o tempo e continuo fazendo, sabe? Então, me agrada muito. É um trabalho que, assim, só me dá prazer. E como é fazer uma negociação de milhões? Acho que tem muitos corretores que estão começando e o pessoal que segue a gente. Nós temos empreendedores, empresários, profissionais. Conta alguma história. Eu tenho uma história muito boa para te contar de uma negociação de milhões. O cara que comprou a casa de milhões chegou de chinela havaiana e shorts e camiseta. E foi sensacional, né? Porque a gente chegou no escritório incrível, que tinha 4 palmeiras no meio do escritório, assim. E o vendedor da casa todo, né? Que nem eu, assim. E o cara de chinela havaianas. E aí ele baixou lá o telão com uma planilha Excel, porque ia parcelar da casa, né? Ia ter uma entrada e umas parcelas sem financiamento. Aí ele baixou o telão lá com tudo arrumadinho. Meu cliente pegou uma folha de papel A4, certo, uma caneta e começou. Eu tenho enquadrado no meu escritório a venda. Caraca, a gente fechou no papel A4. Você fez um quadro, Mônica? Todo rabiscado. Sensacional. E o valor no meio, eu dei uma grifada no valor do meio. A negociação todinha foi em cima de uma folha de A4, rabiscando, escrevendo de novo, uma folha de A4. Fantástico. Ninguém olhou para a planilha Excel. Que planilha nada, né? E a gente fechou a venda assim. Ficamos 4 horas negociando dentro do escritório e fechamos a venda de milhões assim. Fantástico, fantástico. E eu falei para ele, quando a gente fechou, eu falei, vou enquadrar isso aqui. E está enquadrado lá no meu escritório, a folha da venda. Muito legal. E a venda mais difícil que você já teve, assim? Que você fala, cara, essa foi nos 45 do segundo tempo, aí foi para prorrogação, empatado, e eu falei, eu acho que não vai dar certo. Tem alguma história muitas, assim? Muitas. Mas eu tive um problema muito grande com uma venda, documentação. Certo. Por conta de volta de cartório várias vezes. Ficou 5 meses voltando de cartório. 5 meses? Isso atrasou a entrada. Paciência, resiliência. Todo mundo fala que a comissão do corretor é muito alta, né? A comissão do corretor é alta. Aí você pega, quando você faz a captação do imóvel, aí você vai fazer vídeo, foto, anúncio em vários lugares, né? Aí você começa a levar os clientes para visitar as casas várias vezes. Volta com proposta, vai com proposta, dá errado, faz tudo de novo. Olha o caminho longo que você trilhou. Sim. Aí quando você chega lá no final que você consegue fazer o negócio virar, o cara acha que você vai ganhar muito. Mas, na verdade, a comissão dividiu por 10 meses, por 8 meses. Então, aí você dilui isso, né? E ainda período, você paga os custos todos que você tem de anúncio, você paga os custos de advogado, de vistoria, de tudo. Então, assim, é uma comissão alta. Eu acho que é uma comissão alta. Às vezes, ela é muito boa porque você trabalha menos. Perfeito. Mas, na maioria das vezes, você está dividindo no mínimo 5 meses de trabalho ali. No mínimo. E com grandes chances da assinatura de dar errado, se a gente já Então, né? A gente pode estar ali, né, na mesa e ainda pode ter um... Esse caso que eu te falei que demorou 5 meses do cartório, o casal era argentino. E eu tive problema com a certidão de casamento deles, tradução juramentada. Isso deu muito trabalho. E aí a família tinha que voltar para a Argentina, a outra tinha que entrar na casa. Nossa e assim, não tinha o que fazer. Não tinha. Foi uma coisa muito, assim, muito chata. E deu certo no fim? Deu certo depois de 5 meses. Todo mundo teve que se ajeitar por fora. Perfeito. Mas assim, eu lembro que foi uma coisa que me chateou demais, porque assim, sai da sua competência, você não tem o que fazer. Você pode ter feito um atendimento, personalizado, não tinha 100%, que fazer. Todo o processo, a jornada completa e... Mas é assim que eu falo, quando as partes são do bem, né? Todo mundo se entende, todo mundo ajuda e tudo dá certo. Concordo com Agora você. Você pega um advogado lá no meio que já cria um problema, alguma coisa assim, não precisa, né, criar problema. Vamos todo mundo se ajudar, vamos fazer a coisa dar certo. Ainda bem para um bem maior, né, que é a realização de um sonho, né, de um imóvel. Mas eu dou sorte, eu vou te falar que eu tenho mais histórias boas do que ruins, sabe? A gente procura fazer a coisa dar certo. E Alphaville se tornou um local de influenciadores, né? Que loucura que foi isso, né? O que é isso? A segurança? A segurança. Agora está proibida a locação por temporada em Alphaville, né? Está proibida? Está proibida. Desde a época da pandemia, muita gente mudou por temporada, tiveram alguns assaltos, o pessoal alugava a casa... Muda, né, o público, né? E você alugava a casa por 3 meses, as pessoas alugavam para roubar. Rubinho pequenininho, mas roubavam, né? Então, proibiram a locação por temporada. A locação em si bombou por quê? As pessoas queriam espaço. Sim. Não tinha festa, não tinha lugar aberto para comer. Alphaville tem as casas grandes. Sim. Alphaville é uma cidade do interior, não tem vida noturna. Todo mundo vai na casa um do outro. Então, assim, te proporciona isso. Você está, na época de pandemia,
assim, para nós um privilégio, né? Dentro do Tamboré ali, mata. A gente tinha um Ibirapuera dentro do condomínio. Então, para nós não era difícil, né? Para a maioria das pessoas foi. Né? Mas para nós foi tranquilo ficar lá dentro, né? A gente tinha tudo ali dentro. Então, por essa razão que eu acho que a Alphaville, Fazenda da Boa Vista, Fazenda da Grama, Sim. não tinha fila para alocação de R$80 mil. E é verdade, tinha loucura. fila. Eu fiz um vídeo desse no TikTok que explodiu, falando exatamente disso. E eu não estava mentindo, era verdade. Eu descobri quando a pandemia entrou, acho que era finalzinho de março, uma moça me ligou para alugar Tamboré 1. Eu tinha uma casa no Tamboré 1. Ela falou, Mônica, eu tenho que entrar amanhã nessa casa. Porque se eles fizerem o lockdown, eu moro em São Paulo e minha empresa fica em frente ao Tamboré 1. E eu não posso faltar na minha empresa. Então, assim, eles vão decretar o lockdown e eu tenho que estar aí. 6h30 da manhã. Eu mostrei a casa para elas 10 da manhã. Nós fechamos perto da hora do almoço. Fiz o contrato, 4 da tarde foi registrado em cartório, que na época não tinha tanto digital assim. Em menos de 10 horas, eu fiz a vistoria à noite de uma casa de 900 metros, mobiliada, porque não conseguia agendamento com a empresa de vistoria. Ela entrou no sábado de manhã na casa. Que loucura. Aí eu falei, começou a pandemia. Começou a pandemia. Aí você sentiu mesmo que o negócio era real, né? Tudo que eu tinha de locação foi em um mês. Foi em um mês, Mônica? Foi em um mês. Foi uma loucura. Caraca. Não tinha negociação de preço. Era o que tinha no mercado. O que tinha, entra e vai. Ah, tá por 40, eu pago 45, você aluga para mim, assim. E tinha proprietário que, em cima da hora, jogava fora o que ele já tinha de proposta para alugar por R$5 mil a mais. Para outro. Então, assim, não tinha fidelidade de nenhum dos lados. A ética caiu totalmente nesse momento, né? Tanto que os imóveis subiram para um valor, assim, fora do comum. Tinha casas que subiram 1 milhão por mês. 1 milhão por mês. E vendia. Tudo que estava encalhado vendeu na pandemia. Vendeu, né? Porque a Alphaville passou por um período complexo, né? Tudo que estava encalhado na pandemia vendeu. Então, agora não. Agora começou a estabilizar já, os valores começaram a cair. Eu já tenho casa sobrando de locação. Então, assim, o mercado está recuando. Acomodou, mas né? assim, longe de ser o mercado de antes da pandemia. Ainda está muito aquecido. Você acha que teve muita gente que se arrependeu de ter ido para lá e está voltando? Não. Ou simplesmente só foi para ficar uma temporada e retornar? Não conheci ninguém que foi para lá e voltou ainda. Quer dizer, deve ter voltado, que eu não fiquei sabendo. Mas assim, daqueles que eu aluguei lá, continuam lá e estabeleceram realmente a vida para lá. Sim. Porque Alphaville é bom demais de morar, né? Não tem dúvida, pelo amor de Deus. Hoje você tem tudo em Alphaville. Eu venho para São Paulo para dar uma entrevista para você. Sim, chique, hein? Olha. Que, aliás... De Alphaville diretamente aqui para o TagalCast. Lógico, e depois vou passar na Esfirra Imigrantes. É lógico, né? Gente, ela tá falando desse Imigrantes, que aqui na Ricardo Jafé é famosíssima. Famosíssima. Há 40 anos, 50 anos, sei lá. A melhor esfirra do mundo. A esfirra do mundo, um rumos fantástico. Olha a gente fazendo propaganda aqui do Esfirra Imigrante, depois eu vou pedir para eles mandarem para nós. Depois você pede para mandar uns pratinhos pra gente aqui. Fantástico. Demais, né? E aí, Mônica, você me contou aqui nos bastidores, olha só, é fato, dá para vender um imóvel de milhões pelo TikTok? Dá. Não só um, eu já vendi vários por lá. Conta isso um pouquinho para nós. Porque assim, você fala é popular. Só que o filho do rico tá no TikTok. Perfeito. E aí ele vê e conta pro pai dele. Aí o pai dele me chama pelo Instagram. Você sabe que eu fui convidado para palestrar lá no TikTok, que a gente foi case de mercado pelo nosso cliente Zetec, que nós efetivamos venda oriundas do TikTok. O TikTok é, para mim, hoje, a melhor rede social que tem. Ela supera o teu Instagram? O meu Instagram ainda traz mais leads. Ah, perfeito. Mas, assim, eu gosto de gravar pro TikTok, gente. Às vezes eu tô numa casa bacana. O bichinho te mordeu. Aí eu falo assim, gente, eu vou gravar só para mostrar pro pessoal lá do TikTok. Porque você posta, eles comentam, eles interagem, eles falam o que eles pensam, eles conversam comigo. Tem caras que eu converso lá, que eles são meus fiéis comentaristas ali, assim. Eles comentam tudo. Aí tem os meus haters, né, que odeiam Alphaville, que também viraram os meus amigos. Que quando eles somem, eu falo, nossa, cadê aquele cara que falava mal de Alphaville? Aí, de vez em quando ele aparece. Então, assim, o TikTok, todo mundo participa. E eu falo para todo mundo, não é meu perfil TikTok. Cara, é o seu perfil TikTok. TikTok é o máximo. Que louco. TikTok é o máximo. Muito legal. Então, assim, eu tenho um carinho especial pelo TikTok. Eu gosto de fazer vídeo para lá. O vídeo que eu faço pro TikTok, eu faço o mesmo vídeo. Com uma música e com uma... E você que escolhe a música? Eu escolho a música e eu faço a dicção, não, a locução. A locução. Aí eu faço uma locução e uma música pro TikTok. Certo. Uma locução, uma música pro Instagram. E uma locução, uma música pro YouTube, pro Shorts. É diferente uma da outra. Cada um tem a sua própria linguagem, sua maneira de abordagem.
O que vira no TikTok não vira no Instagram e vice-versa. YouTube eu não descobri ainda, eu entrei Não faz adianta pouco você tempo. fazer Ctrl-C, Ctrl-V. Nada. O que vira no lado não vira do outro. YouTube eu tô descobrindo ainda, entrei há pouco tempo, né? Certo. E eu não descobri ainda qual é o do YouTube. Mas assim, as minhas contas são todas orgânicas. Que legal. Você Eu não impulsiona. nunca paguei nada. Fantástico. Nunca paguei seguidor, impulsionamento, nada. Já tentei umas 2 vezes Certo. impulsionar algum anúncio, não tive retorno nenhum. Então, eu prefiro fazer do meu jeitinho lá. E assim, eu sou pequena. Sim. Se eu tiver mais clientes do que eu tenho hoje, eu não consigo atender. E você chegou no estágio de conseguir ter processo de venda recorrente Sim, no teu ciclo Sim. do ano? sim. Cara, isso é o ápice do corretor de imóveis, né? Modéstia à parte. Certo. Eu fiz em 3 meses seguidos 3 vendas acima de 10 milhões. Fantástico. Que fantástico. Então, assim, Eu que fico corretor que você encantado conhece com sozinho isso. que fez isso? Eu tenho orgulho de contar. Sim, isso é um case. Você está se esnobando. Não estou esnobando. Não. Eu trabalho muito. E sabe o que é legal? Olha só, tenho 2 amigos que foram meus clientes. Na verdade, um foi meu cliente e uma outra pessoa, na verdade, ela é de uma rede de amizade de amigos nossos. Eu fui palestrar nesse evento e ela veio me abordar, tal, não sei o quê. Os 2 pivotando carreira para corretor de imóveis. E aí é muito interessante, porque assim, qual que é a história deles, né? Então, carreira corporativa, foi gerente geral, foi gerente administrativo, foi gerente de marketing. Eles falaram, cara, tô cansado. Por quê? Eu não consigo tocar as estrelas, porque, beleza, ganho muito bem. Mas está limitado ali. Está limitado. E cansado do ambiente corporativo. E, do outro lado, também uma outra pessoa com essa mesma sensação. Eu falei assim, gente... E aí eu tenho a teoria do chuchu, né? Que marcou demais. Aí eles perguntaram o que eu achava. Eu falei, olha, vocês estão comendo chuchu. Você come chuchu? Perguntei para eles. A gente come. Que gosto tem? De água, né? E precisa de um monte de tempero para começar a ficar gosto. Mas continua sendo chuchu. Então, a vida de vocês está entregando chuchu. Aí eles falaram para mim assim, o que você acha? Pô, a gente está pensando em ser corretor de imóveis, atuar no alto luxo. Eu falei assim, olha, deixa eu falar uma coisa. Com a bagagem que vocês têm, com a experiência que vocês têm, se vocês aplicarem isso para o mercado de corretagem, assim, não tem nenhuma dúvida que vocês vão ter sucesso. Agora, não adianta estar corretor, é diferente de ser corretor. Então, se você está indo experimentar, achando que é lindo, maravilhoso, esquece. Porque assim, a gente posta o glamour, né? Com certeza. A gente posta o glamour. Raramente eu faço uns posts assim do que deu errado, até conto. Mas normalmente a gente posta o glamour. Sim. E quando eu posto uma venda de milhões, eu falo. Eu posto, porque para chegar ali eu ralei muito. Horas de voo, eu quero né? que todo mundo saiba que para chegar naquela foto ali do post que eu vendi, deu muita coisa errada. Quantos fins de semana sem folgar? Nossa, muitos. Quantas horas, né? Muitos. Então, assim, eu gosto de postar porque, assim, é ali a minha realização. Sim. Eu cheguei ali no meu objetivo, né? Eu falo que eu queria... Há 2 anos atrás, eu queria fazer uma venda de 10 milhões. Eu não estava limitada a 8, eu não conseguia chegar em 10 nunca. E aí, no dia 20 de dezembro, eu assinei minha venda acima de 10 milhões. 20 de dezembro? Que presente de Natal. Eu falei, nossa, consegui, né? Aí, no outro ano, eu falei assim, nossa, E que o bom. que você fez para romper essa barreira? O que mudou na sua cabeça? Mudou Eu coisa? queria, né? É porque, assim, você vende aquilo que você anuncia. Perfeito. Não adianta. Ai, Mônica, eu não consigo vender uma casa de milhões. Você anuncia a casa de milhões? Você precisa anunciar. Você só vai vender aquilo que você anunciar. E é muito louco. Hoje, na palestra que eu dei para o Alto Luxo, me perguntaram, falou, Tagawa, você acha que o cliente de Alto Luxo está no digital? Eu falei, sim. Está no digital. Quietinho ali. Quietinho, mas claro, você precisa ter um plano organizado e você clusterizar corretamente, você fazer um trabalho não tão invasivo, mais informativo. A maneira de abordagem, né? É muito diferente. Mas ele está, sim. E assim, não é qualquer um que faz alto padrão. Perfeito. Todo mundo lá em Alphaville é corretor de alto padrão. Já virou commodities, né? Não é. Sim. O corretor de alto padrão é diferenciado. Não dá para você chegar numa casa, abrir a porta e mostrar aqui é a sala, aqui é a cozinha, aqui é o banheiro, aqui é a área do meio. Cara, isso todo mundo tá vendo. Aí perguntar quantas casas tem aqui? Não sei. Então, eu fui estudar uma casa, eu conto sempre essa história. Para um americano que veio para o Brasil, ele queria comprar uma casa, ele não comprou porque ele ficou lá, não veio. Mas eu estudei a casa, tinha 45 páginas de descritivo a página. 45 páginas de descritivo. Olha o tamanho do memorial descritivo. E aí, foi muito interessante, porque foi a única casa que eu estudei que falava que a casa tinha energia fotovoltaica e falava quanto estava gerando de energia fotovoltaica. Fantástico. E dizia também que tinha capacidade de expansão de tantas quilowatts. Aí eu
falei assim, nossa, que curiosidade, né? Eu falei, Então. eu armazenei Foi aquilo. o dono dessa casa que organizou essa É, o maneira? arquiteto. O arquiteto. E aí eu falei assim, nossa, que estranho, né? Nunca vi essa informação. E aí eu memorizei porque, assim, eu achei curioso. Sim. Eu estava mostrando a casa pro cara, eu mostrei 6 casas para ele, todas de valor alto. E aí ele chegou no meu da visita e perguntou para mim, quanto que a casa gera de energia fotovoltaica? Eu, Caraca, a Mônica está preparada. Gente. tem capacidade de expansão? Eu, sabe quando você tira 10 na prova, o professor te entrega assim, você tira 10? Falei, gente, até me arrepia de negar, porque assim, falei, gente, fui bem demais. Fui bem demais. Mas assim, foi a única vez que me perguntaram uma coisa assim, que eu falei, nossa, não saberia responder. Você entende? Eu falo muito sobre o corretor ter uma mente milionária. O que projeta você para uma mente milionária? Primeiro, a disciplina. Disciplina é liberdade, concorda? Tem que estudar. Estudar, porque se você não tem profundidade sobre aquilo que você está falando, dificilmente você vai conseguir fazer uma venda de alto nível. E o alto luxo é extremamente exigente e chega nesse nível de perguntar qual que é a demanda Por isso que eu falo, que a casa tinha de energia. Não adianta. Não adianta você querer ser um corretor de alto padrão se você não souber tudo do imóvel. Né? Eu faço muito expatriado. Quando eu vou atender expatriado, né? Cara, eu boto a mulher do cara no meu carro e mostro onde são as escolas para ela colocar as crianças, escolas internacionais de Alphaville. Certo. Mostro onde é o mercado que ela compra barato, o mercado que ela compra caro, onde ela compra o pãozinho, onde tem a melhor brigadeira, a melhor coxinha. Sabe assim? Sim. Você faz toda uma assistência. É uma consultoria, né? E eu gosto muito porque hoje em dia eu sento com, às vezes, com os proprietários, eles querem vender a casa. Eu vou lá tomar cafezinho com bolo. E a gente fica 3 horas conversando sobre a vida para eles pensarem se eles querem vender a casa ou não. E muitas vezes eu já falei, não vende. É isso. Porque você não vai vender, você vai vender a sua casa e não vai comprar uma outra tão boa quanto. Perfeito. Aí, nossa, você corretora falando isso, eu falei, gente, te vendo uma coisa para você fazer um investimento, mas não vai vender a tua casa. E uma venda bem feita, gera várias. Como propósito, gera vários. Gera vários. E eu falo muito isso para não só para os corretores, mas as pessoas que trabalham com vendas, cara, se você tratar o seu cliente de uma maneira verdadeira, transparente, e de fato você fazer aquela venda como se fosse fazer para você, não tem erro. Concorda? E uma vez eu fui vender uma casa que eu perdi a venda. É uma casa de um arquiteto famoso. Certo. Não vou dizer nome, óbvio. Claro. A garagem embaixo da casa. A rampa, se você entrasse com o carro alto, ficava no bico da casa. Não tinha altura. E o cara apaixonou na casa. Falei, gente, eu preciso contar para ele. Claro. Como que eu vou vender uma casa pro cara? O cara vai me entrar com a SUV aqui dentro e vai arrancar o teto dele. Aí eu contei, perdi a venda. O cara não comprou comigo, não sei onde ele foi parar, não sei o que ele achou de mim. Certo. Mas assim, a minha consciência ficou tranquila. Perfeito. Se ele fosse entrar com uma caminhonete, a caminhonete não ia passar ali. E qual nome viria na cabeça dele? Então, quem foi que omitiu? Porque às vezes o corretor não sabe. Muitas vezes a gente não sabe todas as informações da casa. Dúvida. Quando você vende uma casa usada já... E até o próprio proprietário não conta também a tal da maquiagem, né? O proprietário não conta. Você fala assim, como é que tá a documentação? Ah, tá ok. Na hora que você vai puxar, não tem nada de ok. Super complexo. Ah, mas por que você não puxou isso antes? Porque não dá para você puxar a documentação de todos os imóveis que entram para você. Não, como é que você vai fazer isso? Impossível. Não tem como. Não tem tempo para você fazer isso, né? Então, a gente também omitem muita informação para o corretor. E aí cai tudo em cima do corretor, né? Agora, voltando àquele assunto que eu acho que os corretores estão melhorando muito... É porque hoje eu vejo muitos corretores que trabalham muito parecido comigo, assim, que dão atenção para detalhes, que se preocupam em vender um imóvel de qualidade, né? Que nem eu te contei, entrou uma casa para mim hoje, uma casa mais antiga. Certo. E eu não é a linha de perfil. Eu falei para ela, você me desculpa, eu prefiro ser honesta. Eu não vou te dar retorno. Procura um corretor que trabalha nesse nicho. Dizer não também Porque assim, não adianta ela pôr expectativa em cima de mim e eu não tenho cliente para casa dela. Perfeito. Agora, se entrar numa casa nova para mim hoje, eu tenho na manga já gente para mandar. Agora, uma casa antiga eu não vou ter. Você não faz seu cliente perder tempo, você não perde tempo. Né? Mas hoje, eu tenho já um know-how para falar isso para o meu cliente. Ele vai ter que entender. Eu prefiro que ele fique bravo comigo, mas ele entenda. Do que eu pegar uma casa e não dar retorno, entendeu? E aí eu perdia meu tempo, fazia vídeos, uma casa que eu não gosto, uma casa que eu não tenho perfil. Então, assim, hoje eu consigo. E eu te falei no comecinho, quando a gente estava conversando. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a fazer locaçãozinha de R$1.000, R$1.500. E meu sonho, meu objetivo como corretora era ter uma página que só tivesse imóveis lindos. Independente de quanto custa. Sim. Aqueles lofts de 50 metros, que são maravilhosos. Eu amo anunciar aquilo. Porque aquilo aluga assim, eu vendo assim, né? E aí, eu ficava pensando, será que um dia eu vou ter uma página só com os imóveis lindos? E o cliente vai entrar só para comprar aquele imóvel que eu tenho ali, que é o meu. Então, assim, eu acho que hoje, tenho 6 anos de corretagem, eu estou chegando nisso.
E quando você criou essa visão futura? Lá no começo. Pensa, Então, olha porque que interessante, eu percebi né? que eu não gostava de anunciar. Eu faço todos os meus posts. E você Certo. pode perceber nos meus posts. Eu nunca Você é sua própria coloco... curadora, né? Eu nunca coloco casa com 500 metros de construção, 500 terrenos, com 4 suítes. Eu acho um saco. Eu não consigo ler um anúncio desse inteiro. Primeiro fator emocional. Então, eu sempre vou pelo... Faço sempre uma legenda que não tem nada a ver com aquilo que ninguém está pensando, né? E isso eu percebi que deu engajamento. Você pensa fora da caixa. E aí, quando eu pego uma casa que eu não gosto, eu fico 3 horas pensando o que eu vou colocar de legenda naquela casa. Cara, Não bate, né? O coração se não, coração eu não não acelera, né? consigo fazer a legenda, Aham. eu não consigo vender essa casa. Simples assim. Você é corretora de alma. Porque como que eu vou chegar numa casa com o cliente e vou falar pro cara o quê? Uhum. Você deve ter assistido o Netflix, as Ah, vendas sim, lá, né? as Dos séries. programas, É as meio séries, tudo. exagerado, né? Sim, mas... Eu jamais me vestiria daquele jeito para atender o cliente. Por Sim. exemplo, a mulher dele já ia falar assim, corta aquela Corta aqui, corretora do né? caminho. Mas tem um ponto interessante ali. É o estudo que eles fazem sobre determinado empreendimento. Não, e não é só isso. A atenção que eles dão pro descritivo do anúncio, você já reparou? Uhum. Cara, eles perdem muito tempo para montar o descritivo. E eu era uma coisa que eu era meio relapsa com o descritivo. Certo. Eu, às vezes, mandava o que o proprietário manda, eu copio e colo lá, porque não dá tempo, né? Sim. E agora eu percebi que quando eu faço o meu descritivo, do jeito que eu falo no meu Instagram e coloco ali informal, tem mais visualização. Então, assim, a gente tem que perder tempo com descritivo. Sim. Né? E hoje mais YouTube, porque eu não faço mais lead agora de portais, mas o descritivo é essencial. E nas séries americanas, A preocupação é gigante a com o preocupação, descritivo. open house. Sim, o conteúdo que está sendo gerado diferente. daquele imóvel. E uma coisa que o Ricardo Martins falou aqui, que eu acho também, queria ver se você concorda, que assim, antes do imóvel existe a Mônica. Sim. Quem está colocando a cara para bater, quem está anunciando, Sim. é a Mônica. Então, não que o imóvel tenha um papel secundário, mas o imóvel, ele está no segundo passo daquele anúncio, porque no primeiro passo está a sua autoridade. Mas sabe uma coisa que eu tenho muito medo e que eu percebo? É uma coisa que eu não faço muito na minha página, porque eu acho que a estrela tem que ser o imóvel na minha página. Eu apareço, porque eu acho que assim, eu ajudo falando e mostrando as coisas. Mas eu YouTube, por exemplo, mostra muito mais o imóvel. Nunca fiz um vídeo desse que o corretor fica dando de bonequinho na casa, entendeu? Acho que isso já bateu, não tenho o que mostrar. Sem o corretor andando de bonequinho ali, aparece a casa do mesmo jeito. É que tem um entendimento muito louco sobre isso, né? Qual que é o ponto ideal do corretor estar exposto naquele anúncio? Porque muitas vezes ele começa a se confundir um pouco como influenciador e ele acaba o marketing pessoal tendo um protagonismo maior do que deveria, né? Então, eu acho um absurdo, cara, abrir a geladeira, pegar uma cerveja, sentar no sofá, pegar uma taça de vinho. Eu acho que o corretor não tem que fazer isso, mas é minha opinião. Claro. Eu não faço. É a sua visão, né? Eu já terminei um vídeo de uma casa tomando uma taça de vinho, que o proprietário fez questão de abrir. Perfeito. E ele falou, nós vamos acender o fogo de chão e você vai terminar tomando um vinho aqui. Ele abriu um vinho de rótulo caríssimo, que aliás, com metade lá eu quis levar para casa, mas não deu. Muito bom, Mônica. E aí a gente finalizou o vídeo tomando o vinho, porque foi ideia dele e tudo mais. Mas assim, é uma ostentação que eu acho que eu não precisava fazer. Porque eu acho que eu tenho que mostrar o imóvel, sabe? Então, eu me preocupo muito em mostrar o imóvel e detesto abrir a geladeira, ver corretor que senta no sofá. E, sabe? Assim, não é uma coisa que não combina comigo. Né? Mas eu acho que o corretor, né? ele precisa se recriar todos os dias. O vídeo que eu fiz hoje foi bom, mas amanhã meu vídeo tem que ser melhor que o de hoje. Eu não lembro quem falou, se foi o Fred lá de Nova York. Eu fiz tantas entrevistas que eu não sei, mas o comentário foi interessante. Tomar cuidado para entender onde é sua linha da relação com o cliente. Porque você começa a achar que é amigo dele e você passa da linha. Ele falou, olha, eu vou até um certo ponto. Porque ele falou, ele já perdeu venda, porque o cliente acabou virando muito amigo. E o que aconteceu? Ele começou a atrapalhar o processo da venda. Fala muito. Isso, fala muito. E o cliente começou a achar que tinha direito a tudo por ser amigo. E aí o que aconteceu? Não existiu a venda. Então, tem uma linha é o limite, tênue disso? Tem. Tá. É que eu falo da mulher, a linha entre o sexy e o vulgar, né? Perfeito, ótimo exemplo, Mônica. É a linha do sexy e vulgar. E assim, eu vim hoje com uma roupa preta, tô com decote, mas tô com decote reto. Sim, mas se eu colocasse um decote V aqui, provavelmente alguém ia falar, nossa, ela tá vulgar. Entendi. Porque assim, eu jamais vou atender um cliente com decote. Perfeito. Eu jamais vou atender um cliente com barriga de fora. Perfeito. Jamais vou atender um cliente de cropped. Não vou. E assim, até a maneira de você se vestir, você não pode estar mais
mais bem vestida do que a pessoa que está comprando a casa. Isso também incomoda. Perfeito. Tem que saber qual é o ponto. Tudo. Então, por isso que é importante você conversar bem com o cliente antes, saber onde ele mora, tentar puxar até o carro que ele tem. Eu procuro saber tudo antes. Quando eu vou conhecer o cara, eu já sei tudo da vida dele. Porque hoje na internet você acha tudo do cara. Sim, você consegue fazer, né? E aí eu o conduzo, estudo, né? eu conduzo até o assunto da visita, eu já conduzo para aqueles assuntos que eu sei que o casal gosta. E aí soa muito bem para os ouvidos, né? O cara vai falar daquilo que ele gosta. Porque né? se você vê que o cara é apaixonado por carro, se você puxar um assunto, você sabia que essa garagem, Não, é assim. ela comporta os carros de coleção? Opa, cara, sério? Sim, Né? sim. Você já tem uma atenção sem em dúvida. algo que tem... Aliás, tem uma coisa que eu adoro, é quando os caras passam uns filtros, assim, para mim, bem difíceis, sabe? Mas eu peguei um cara também, ele comprou comigo. Certo. Ele queria uma casa que a rampa da garagem, a garagem tinha que ser privativa, escondida para 10 carros no mínimo. A rampa não podia raspar carro esportivo quando entrasse. Ela tinha que ser menos inclinada. O closet tinha que ser gigante, o walk-in closet. Não podia passar por dentro do closet para chegar no banheiro. Tinha que ser separado. Sabe? Tinha que ter uma sala para simulador embaixo, separada. Tinha uns 5, 6 filtros assim. Caraca, hein? Bem difíceis, bem difíceis. Mas você conseguir vencer essa etapa e concluir a venda, achar aquilo que... Mas foi... E entrou pelo TikTok esse cliente. Ah, foi pelo TikTok. Foi pelo TikTok. Que legal. E aí foi assim, a casa que a gente encontrou, eu fiz parceria com um corretor, que eu faço sempre muita parceria em Alphaville. E aí eu comentei com ele, ele falou, Mônica, eu tenho a casa, só que não está à venda. Nossa, mais um desafio. Nós vamos ter que convencer o cara a mais vender. Mais um desafio. E aí eu fui na casa sozinha, sem a cliente. Ela estava grávida na época. Fiz os filmes, mandei para ela e falei, achei tua casa. Caraca. Aí mandei o closet, lógico, né? Sim. A casa era assim, tudo que eles queriam. Não deu outra. Só que aí o cara falou, eu quero tanto. Sim. Não baixo Na verdade, real. eu não estou vendendo, você que está querendo comprar. Não estou vendendo. É o preço que eu quiser. Aí a gente foi visitar a casa realmente valia, tinha privacidade, nenhum vizinho, certo. E fechou, né? Fechou a venda. Legal. Mas assim, foi uma venda também que eu vou guardar para sempre, porque foi assim, uma busca, sabe, para você encontrar. Quanto tempo esse ciclo? Foi no final de 2021. E quanto tempo entre uns 3 meses. Não demorou muito, não. Tá. Não demorou muito, não. Mas foram 3 meses. Mas teve suor seu, né? Que você se dedicou, mas foram 3 meses que, assim, tudo que eu não levava cliente comigo. Eu ia visitar as casas. Se servisse, ela ia visitar. Não perderam tempo. Não, elas eram de São Paulo e não vinham toda hora. E confiaram em mim nesse ponto. Então, quando eu achei a casa, eu mandei... Até hoje eu tenho gravado lá. Falei, achei tua casa. E aí... Que legal, Mônica. Deu certo. Que legal. Mas, assim, é pontual, assim, né? Algumas coisas que acontecem raramente. Mas eu gosto muito. Muito legal. Mônica, para a gente finalizar a nossa conversa, que foi sensacional. Que Precisamos bom. marcar mais vezes para a gente conversar. Quiser. Para quem está começando, porque eu tenho aqui corretores de imóveis que nos seguem, tenho profissionais liberais, empreendedores, executivos de diversos tipos de empresa, mas a profissão corretor de imóveis vem chamando a atenção. Mas antes você virava corretor porque deu tudo errado na tua vida. Perfeito. Você é ex alguma coisa, tudo. Né? Eu sou ex, tudo, até que eu virei corretora, né? E assim, as pessoas uma vez falaram assim para mim, uma amiga, eu aluguei a casa para um casal expatriado. E aí o marido me ligou e falou assim, minha esposa quer conversar com você. Aí ela me ligou, achei que fosse qualquer coisa de locação. Ai, Mônica, é que eu vejo você trabalhando, né? Eu vejo que é tão legal o que você faz, tal. Aí eu fico pensando que eu queria ser corretora também, porque é tão fácil o que você faz. Aí eu virei para ela e falei assim, sabe por que parece que é fácil? Porque eu faço muito bem, falei para ela. Porque ser corretor é muito difícil. E os 5 anos que você se dedicou? Entendeu? Quantos fins de semana, quantas horas, quanta dedicação para chegar no que você está. Quantas então, horas, assim, né? Que você muito, de voo mas as pessoas conseguir... acham que é muito fácil, né? E assim, ainda acho que o corretor ganha muito, que o corretor só abre a casa, né? Então, assim, tem gente ruim, como tem gente ruim em qualquer profissão. Sim, qualquer segmento. Mas hoje em dia você tem muito mais corretores bons no mercado, eu acho. Em Alphaville a gente tem vários corretores bons lá. Isso é muito bom. Que a gente pode contar, inclusive, como parceria. Mas eu sei que tem muita gente ruim. Eu mesmo já precisei de corretor e fui super mal atendida, consegui imóvel sozinha, ninguém me ajudou. Né? Então, assim, mas eu acho que tem tudo para melhorar, porque está tendo uma visualização grande, né? E no meu TikTok mesmo, todo mundo fala, eu quero ser igual você quando eu crescer, quero ser corretora. Que então, legal. Tomara que as pessoas virem, né, da corretagem porque acham legal, não porque vai salvar a vida. Isso que eu falo, você quer estar corretor ou você quer ser corretor? Então, é um caminho totalmente diferente, né? E eu acho que também você acaba tendo um papel, Mônica, muito importante que as pessoas se inspiram em você e, de alguma maneira, você tem uma questão de compartilhar esse ensinamento. Porque como... Você concorda que no TikTok, beleza, você está anunciando um apartamento.
Mas você não está dando dicas de como fazer? Ah, não, isso é o que a gente mais faz, né? Acaba dando dica de como fazer o vídeo, de como... de graça, né? É, de graça. E de graça. Então, olha a importância do seu papel na evolução eles do mercado perguntam, de você vai dar corretagem, mentoria, né? você vai dar curso? Eu falei, não, gente, não vou. Uhum. Eu não quero nem funcionário, eu não quero corretor, eu não quero ninguém embaixo de mim. Eu trabalho porque eu gosto, eu adoro fazer o que eu faço. Vou pôr o meu filho, porque assim, preciso de ajuda e eu quero que ele também, ele gosta, né? E eu não quero ter ninguém. Eu não quero ter uma equipe de corretores. Eu não quero ficar cobrando ninguém. Eu não quero acordar e ficar dando função para ninguém. Perfeito. Porque hoje, assim, corretor, você trabalha de qualquer lugar. É verdade. Se eu quero passar um final de semana em qualquer lugar, se eu quero viajar num dia da semana, eu vou. Eu não dou satisfação para ninguém. Você está livre, né? E eu continuo trabalhando, né? Muito legal. A gente viaja e continua trabalhando. Sim, mas assim, muito. eu trabalho de qualquer lugar. Então, essa minha liberdade, ninguém vai me tirar. Então, eu não quero crescer. Todo mundo fala, você não quer? Não, não quero. Eu quero continuar fazendo aquilo que eu faço. É muito legal o que você está falando, porque assim, muitas vezes as pessoas... Você sabe a historinha da cabana, né? Que a família morava na cabana, e aí ele era um pescador, e aí ele pescava o peixe, voltava para casa, levava, preparava para os filhos, tal, não sei o quê. E aí um visionário falou, pô, por que você não... Industrializa isso? Vamos fazer isso no formato serial. Você consegue potencializar aqui esses peixes. A gente pode também fazer os peixes, vender peixes feios. A gente pode fazer um enlatado também. Você aumenta, tal, não sei o quê. Aí você sai daqui, vai morar na cidade grande, né? Isso, tal, não sei o quê. O cara só ouvindo, tá? E aí, qual o final disso? O final disso aí você compra uma cabana. Na você praia. vai morar na praia. E vai poder pescar todos os dias. Ele já fazia isso, né? Para que vai dar a volta no mundo, né? Mas é exatamente isso. Hoje eu não quero, não. Para mim, eu tô feliz do jeito que eu tô, trabalhando do jeito que eu tô. Na verdade, hoje me faltam imóveis, não me faltam clientes. Olha que interessante. Né? Me faltam imóveis. E qual a dica que você dá para as pessoas que querem começar no mercado? Todo mundo quer começar no alto padrão, né? Colocam isso na cabeça, né? Que acha que é fácil. Mas, assim, é muito mais fácil você ganhar dinheiro vendendo Minha Casa Minha Vida, por exemplo, no começo. É o que eu falo. Meu filho mesmo está começando comigo agora, mas eu falei para ele, você vai fazer a sua página e você vai anunciar apartamento baratinho. Igual eu fiz. Perfeito. Por quê? Porque você aluga rápido. Entendi. Aí entra aquele R$1.000, mais 1.500 outro dia, mais 2.000 outro dia. Toda semana entra um dinheirinho. Você vai motivando. E não vai te frustrar, né? Não vai te frustrar, porque... O mercado de corretagem demora, né? A venda demora para acontecer. Né? A venda demora mais para acontecer. A não sei se você tem uma sorte assim logo no começo, mas a venda demora mais. Você precisa de experiência. Você precisa passar segurança naquilo que você fala, né? Então, a locação ela vira. Então, aí você se motiva e as coisas continuam acontecendo. Aí vai subindo o nível de locação. Os problemas de uma locação de R$1.000 são diferentes de um problema de uma locação de R$40.000. Certo. Você vai errando um monte. E quando você erra com um cliente de 1.000, é diferente de quando você erra com um cliente de 40. 40 mil. Perfeito. Ótima dica. Então, assim, tem que passar por tudo. Eu falo, pega um estágio bom, porque a gente não aprende nada no TTI. Precisa treinar, né? Tem que treinar, tem que errar. Certo. Né? Para ir crescendo e aprendendo tudo que tem que... Tem que errar para aprender. Não tem outro jeito. Muito legal. E aí vai crescendo aos pouquinhos o valor de locação. Certo. Né? É que eu falei no começo. Você só vai vender e alugar aquilo que você anunciar. Você não vende uma casa de 10 milhões. Não vende porque você anunciou? Não, então você não vai vender. Ninguém sabe que você está vendendo. Né? Então, assim, eu tenho casas hoje de 60 milhões anunciadas no meu... Fantástico. Né? Eu espero um dia estar aqui falando para você. Sim, contando aqui, vai contar aqui, né? Mas assim, tá lá anunciada, um dia eu vou vender. E vou vender porque, assim, eu sei tudo daquela casa. Perfeito. Se o cara quiser visitar a minha casa, porque assim, esses clientes de milhões, normalmente eles vão procurar uma imobiliária já muito famosa, de renome, porque eles acham que ali eles vão ter mais segurança, né? E acredito também que tenham. Mas a gente, como autônomo, eu tenho uma empresa aberta, mas eu sou autônoma. Cara, se eu não trabalhar, eu não ganho. Perfeito. Então, eu vou fazer tudo direitinho ali, vou trabalhar direitinho. Eu tenho empresa aberta, pago meus impostos todos certinho, faço tudo certinho. E eu vou atender o cara como uma imobiliária grande vai atender. Até melhor, às vezes. Porque você tem um atendimento mais personalizado. Não, porque eu tenho menos imóveis. Sim. Se você for olhar minha página, meu site, tem 80, 90 imóveis. Eu não tenho mais do que isso. Primeiro, porque eu não deixo nenhum imóvel de isca. Vender, eu tiro. Alugou, eu tiro. Claro. Não deixo de isca lá, a coisa mais chata. Atrair o cliente para algo que ele desejou e falar, mas isso aqui está vendido, né? Então, tá tudo ali, tudo que eu tenho está ali, tem pouca coisa? Tem pouca coisa, mas são boas. E bem administrado. E são boas. Então, assim, a minha ideia é continuar assim. Ter poucos imóveis e que os clientes me procurem por conta desses bons imóveis que eu tenho, entendeu? Perfeito. Queria chegar nisso, vamos ver. Eu acho que eu estou chegando lá. Está no caminho perfeito. Então vamos ver se vai. Eu não sei se tem mercado para isso, eu acho que acredito que tenha, né? Sim.
Mônica, onde o pessoal te encontra? Porque boa parte já deve te seguir, mas conta um pouquinho. Então, vocês conseguem colocar aqui o link do Instagram, do TikTok. Eu agora não anuncio mais em portais, então trabalho no Instagram, trabalho no TikTok, tenho o YouTube, que eu estou fazendo os vídeos das casas completas. Como é que é? Mônica Aufhauser. Hauser não é casa em inglês. Hauser é casa em alemão. Hauser. Sim. Eu queria colocar alguma coisa que honrasse a minha descendência, né? E aí, polonês não tinha nome legal, russo não tinha nome legal, o Hauser foi o que ficou mais bonitinho. Certo. Mas o Aufhauser confunde muitas pessoas com house em inglês. Sim. Então, assim, estou pensando até colocar só em Mônica, mas por enquanto está ainda Aufhauser, né? Perfeito. No YouTube. E assim, então as 3 redes sociais aí me encontram na rede social. Não Muito tenho legal. mais nenhum lugar para me encontrar. Olha, muitos vídeos divertidos, casas fantásticas. A Mônica é um doce. Eu acho que ela tem uma pegada muito diferente, que é esse conceito de falar tudo o que ela sente, e o imóvel, ele tem a vida através dela, porque ali ela está trazendo a alma do que aquela possível família vai Um ter detalhe quando muito morar lá. importante. Você já pensou o que uma família vive até a hora que ela fala assim, nós vamos vender a nossa casa? Cara, é muito Cada venda tem uma história. Sim. Eu fui vender uma casa esses dias que não era o meu perfil, mas eu fui fazer o vídeo porque eu gostei do cara. Olha só que interessante. Ele falou assim pra mim, Mônica, nós somos criados nessa casa aqui, os 3 filhos. A gente tinha um pônei, a gente tinha galinha, a gente tinha um monte de coisa. E aí ele contou, a casa tá há 30 anos com a mesma decoração. Assim. Quanta memória afetiva. Não, né? e memória afetiva. Tanto que o que eu fiz? Afetiva. Eu fiz o vídeo do YouTube justamente falando de memória afetiva, que eles estão com dificuldade de vender a casa por conta da história. Que tem um desapego, né? Também que é... E aí tinha um piano lá, eu toco piano, e eu fui lá e sentei no piano, comecei a tocar uma música, o proprietário começou a chorar, eu comecei a chorar, todo mundo começou a chorar. Então, assim, foi um vídeo lindo. Se eu não vender a casa, já valeu sim. por tudo que a gente viveu dentro daquela casa. Então, assim, quando o cara coloca uma casa à venda, tem tanta história envolvida. Às vezes tem morte de família, honrar, tem os filhos crescerem, os pais precisam ir para um lugar menor, né? Separação. Então, Sim, assim, olha tanta história coisa de que vida, envolve a né? venda de uma casa. Como é que o cara vai lá, o corretor faz 10 fotos e joga lá na internet e fala, pronto, vou vender. Gente, não dá. Você tem que entender o que está acontecendo. Respeitar, honrar. Pedir licença para... porque o cara tem todo o envolvimento afetivo, ali, é emocional a venda. E ninguém pensa nisso. Mônica. Ninguém pensa nisso. Todo mundo vai lá e fala, puta, a casa é velha, não quero vender. Mas não é, tem toda uma história. E aí, quando você vende a história, o cara vai lá e compra, entendeu? É que você olha com uma perspectiva diferente, Mônica, para as coisas. Por isso que você está conseguindo ter essa prosperidade. Eu acredito que sim. E eu faço com muito amor, sabe? Sim. Eu gosto muito do que eu percebo. faço. Faço com muito amor mesmo. Eu percebo toda vez que você conta uma história, é uma história real, entende? Porque é muito fácil uma pessoa contar um monte de história e essa história não tem profundidade, né? Então, tudo que você contou aqui com muita profundidade. E tem várias ainda para contar. Muito legal. Nós vamos marcar outros aí, porque você vai voltar aqui no dia que você vender essa casa de 60 milhões. Nossa, com o maior prazer. E o pior de tudo é que eu não posso publicar a casa. Mas calma. Eu tenho que vender sem publicar Sim, já. eu sei que essas coisas nessa exclusivas. escala, né? Que assim, você não pode mostrar nada. Sim. Mas eu já vendi casa sem publicar. Então, é assim. Eu vou chegar aqui para você e falar. Sim, você não pode publicar, mas você pode falar. O dia que acontecer... Eu posso levar. Eu Não posso apresentar a casa pessoalmente, que é muito melhor, né? Então, já pensou? E eu sei tudo da casa já, então. Muito bom. Mônica, querida, muito obrigada pelo convite, obrigado viu? você. Honrada mesmo. Conversa sensacional. Acho que vai gerar tanto aprendizado para as pessoas que assistiram. Gente, de dá verdade. Pra chegar lá. Ela passou a linha de casas de 10 milhões e vendendo várias casas já de 10 milhões. Então, assim, começou como? Aluguel de R$1.000, R$1.500. Então, assim, só depende de você. Não pode ter vergonha, não. É isso. E que eu falo, hoje eu trabalho com milhões. Se der tudo errado no mercado e eu precisar voltar a fazer locação de 1.000 e de 2.000, cara, eu volto de boa. Então, sem problema porque nenhum. isso paga as minhas contas tranquilamente, não tem problema nenhum com isso. Entendeu? Nenhum. Entendeu? É isso. Isso é ser corretor de imóveis. Esse foi o 24º episódio do Tagawa Cash, uma conversa fantástica com a Mônica Aufhauser. Feliz da vida de poder contar a história dela aqui. Tenho certeza que, de alguma maneira, pôde te trazer insights novos, movimentos novos na sua vida. E, claro, falamos de imóveis, mas falamos de vida. Respeitamos todo esse movimento do que um imóvel, uma casa, um apartamento, tudo isso tem para contar aqui para a gente. Em breve, um próximo episódio. E acompanhe a gente sempre aqui no Tagawa Cash. Eu fico muito feliz com a sua audiência. E eu tenho certeza que estou cumprindo minha missão de poder trazer uma história nova. E eu falo que cada podcast eu leio um livro. Mas é mesmo. Não é? Cada um tem uma história para contar escondidinha dentro da, né? Então, eu sou de si. muito privilegiado. Gratidão por isso. E até o próximo Estou à disposição Tagawa quando Cash. você quiser. Foi um prazer. Obrigado, Mônica.